Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidar você neste momento sentar-se no lugar da sua casa que você se acha mais acomodado, junto com sua família, e vamos adorar o Senhor neste domingo mais uma vez. Um domingo especial, um domingo onde, como igreja, nós estaremos ministrando a ceia do Senhor, cada um na sua casa, então nós louvamos a Deus por isso. Neste tempo, eu gostaria de dizer a você que seja muito bem-vindo, a você que já está pronto, esperando já para começarmos, e você que vai participar depois, assistindo depois esta veiculação. Que Deus esteja lhe abençoando, usando essa forma de cultuar a Deus para também dar a oportunidade a você adorar o Senhor também. A sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, por esta noite em tua presença, por mais um domingo, ó Deus, onde nós temos o privilégio e a alegria de te cultuar em espírito e em verdade. Muito obrigado, ó Deus, porque como igreja do Senhor, nós temos neste momento de isolamento social, de pandemia, nós temos esta forma de te adorar, meu Deus, através destes meios de comunicação. Muito obrigado, ó Deus, porque assim o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado, como igreja, como membros, como servos do Senhor, o Senhor estará atento às nossas orações e tem nos atendido para a glória do teu nome. Pai, nesta noite nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, ó Pai, que o Senhor venha estar recebendo o nosso culto, que hora vamos te oferecer. Pai, querido, recebe, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Nos ministra, Senhor, mais uma vez, Pai, através da tua palavra, e nos prepara, Senhor, para mais uma noite participarmos da ceia do Senhor para a glória de Jesus. Fica conosco, ó Deus, e recebe toda a nossa adoração em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesse momento eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ler no capítulo 6, os versículos do 11 ao 18. Vai estar colocado aí na tela para você acompanhar, né? Mas que você possa também estar com sua Bíblia aberta nesses textos. Efésios 6, de 11 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, queridos? Que o Senhor aplique a sua palavra, lida neste momento no nosso coração, que ela venha nos confortar, que ela venha nos dar força para buscarmos ao Senhor, nos revestirmos desta armadura que só Deus pode nos revestir, para que possamos vencer no dia mau, para a glória de Jesus. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração, de acordo com a necessidade do nosso espírito nesta noite. Queridos irmãos, dando continuidade do nosso culto nesta noite, nós queremos ter um momento de avisos, e gostaria de pedir que você ficasse bem atento para este momento de aviso. Nós continuamos com a nossa arrecadação de alimentos, não é? Então, você que ainda não fez, neste mês essa arrecadação, você poderá nos contactar através dos números que está colocado na tela e fazer a sua doação. Muito obrigada àqueles irmãos que têm doado a cada semana, a cada mês. Você tem nos ajudado a ajudar as famílias carentes da nossa comunidade. Que Deus venha te abençoando grandemente, multiplicando o seu celeiro para a glória de Jesus. Queridos irmãos, o outro aviso é referente ao nosso momento de ofertório. Nós, mesmo neste tempo, né, nesta forma de cultuar a Deus dessa forma remota, mas nós temos o privilégio de também adorarmos ao Senhor com as nossas ofertas e com nossos dízimos. No momento do louvor vai estar disponibilizado o QR Code da igreja. Você pode acessar com o seu celular e estará participando
nesse momento, com o seu dízimo, com sua oferta. Que o Senhor venha estar lhe abençoando poderosamente, abençoando a sua vida, a sua saúde, para que você tenha sempre condições, privilégio e alegria de estar colocando no altar do Senhor as suas ofertas e seus dízimos, para que o reino do Senhor seja engrandecido. Então, não perca essa oportunidade. O outro aviso, meus irmãos, é um aviso da Escola Bíblica Dominical, principalmente para a classe de adultos, né, que agora está resumida numa classe nova, que é os adultos do domingo e da terça, e mais a classe de maturidade cristã. Então, a partir desta semana, agora, né, hoje, né, nós já tivemos a aula de manhã, e nós vamos ter na terça também a mesma aula. Então, você vai ter a oportunidade de participar no dia que mais lhe convier, ou no domingo pela manhã, entre 9 e 10 horas, ou na terça, entre 19 e 20 horas. Por quê? A gente colocou esse período porque tem a questão técnica, né, de disponibilizar o link para que você possa entrar na sala e tudo mais. Então, mas entre 9 e 10 vai estar no domingo e de 19 às 20 na terça à noite. Então, nós vamos ter a mesma lição, tanto no sábado como no domingo. Não deixe de participar, meu querido irmão. Leia o livro, responda o questionário. A cada aula vai ser disponibilizado o questionário. Muito fácil de responder, você responde, devolve, recebe a sua pontuação. E que Deus venha estar lhe abençoando grandemente. Não perca esta oportunidade, porque provavelmente, mesmo quando depois a igreja voltar às atividades, mas provavelmente a escola bíblica vai continuar dessa forma, né? Devido aos nossos espaços, que não dá condições de ter o espaçamento necessário para esse encontro. Mas, de qualquer maneira, você tem nós estamos tendo a escola bíblica através da remota, não é? Então, que Deus esteja nos abençoando também. Então, não perca a oportunidade de participar desta escola que tanto nos abençoa. Amém? Depois que eu estiver orando, nós vamos ter a ministração da ceia do Senhor. Logo após, nós vamos ter o louvor e a palavra ministrada pelo pastor Evandir. Que o Senhor esteja nos abençoando grandemente. Eu convido você a, nesse momento, baixar a sua cabeça. Nós vamos nos levar a Deus em oração, mais uma vez. E logo após, nós estaremos todos juntos, louvando ao Senhor com o nosso quarteto, não é? Que há muito nós não ouvimos, né? Que o Senhor venha estar abençoando esses irmãos para a glória de Jesus. Então, feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Pai querido, muito obrigado a Deus mais uma vez por este momento de culto, Senhor, a Ti. Deus amado, nós sabemos que o Senhor está recebendo todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, mesmo assim isolados em nossas casas, mas o Senhor tem atentado, o Senhor tem recebido o nosso louvor, a oração da Tua igreja, o louvor da Tua igreja. Isso também tem ministrado aos nossos corações através da Sua palavra. Aqueles que têm buscado ao Senhor têm encontrado, porque assim a Tua palavra diz isso. É promessa do Senhor, aquilo que busca o Senhor encontra. O Senhor se deixa achar. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos abençoado neste momento de isolamento, há mais de 100 dias, Senhor, sem estarmos no templo, mas o Senhor tem nos dado condições de, dessa forma remota, até adorarmos também em espírito e verdade. Continua conosco, meu Pai, no restante de todo este trabalho, todo este culto, recebe toda a nossa adoração. Ser conosco, meu Deus, através da meditação da ceia, nos prepara, Senhor, para participarmos deste memorial a Ti. E nos fala, Deus, também através da Tua palavra nesta noite. Não aquilo que nós estamos querendo ouvir, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir. Que nosso espírito seja alimentado, ó Pai, pela Tua palavra, que nosso corpo também seja alimentado, Senhor, que nosso espírito venha estar confortado por Ti, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, fique conosco, nós te oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Saudamos aos irmãos da graça e da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, o Quarteto Manancial, estamos nessa noite adorando ao nosso Deus, bendizendo o seu santo nome. E desde já queremos desejar bênção para o seu lar, para a sua casa. Que o Senhor possa estar cuidando da sua vida. Nessa noite nós queremos cantar a nossa vitória. E a nossa vitória é Cristo Jesus. Só na cruz eu me glorio, através do meu Jesus. Seu amor mudou a
sangue derramado livrou-nos o pecado. Nossa vitória, a cruz do meu Salvador. Quero estar aos pés da cruz, onde rica fonte corre sempre a nos curar do Calvário monte. Sim, na cruz sempre me glorio, pra sempre e sempre. Nossa vitória, a cruz da redenção, mudou toda a história, mostrando o seu amor. O sangue derramado livrou-nos o pecado. Nossa vitória, a cruz do meu Salvador, a cruz do meu Jesus. Nossa vitória está em Jesus. E é nessa vitória, na cruz de Cristo, onde Cristo morreu ali, e hoje nós celebramos não a morte de Cristo, mas a ressurreição, porque a vitória de Cristo foi ali ao terceiro dia, porque a morte não conseguiu, aliás, vencer o nosso Salvador, pois Ele é o autor da vida. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como você está, eu sei que Deus tem algo novo para você. Então, receba para a glória do santo nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meu aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra, ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o ponto reviver, e Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou.
pedaços quebrados, faz até o morto reviver. E Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois o inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. E pela fé as lutas passarão, melhores dias sim virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. E Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois o inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Deus faz tudo novo. Lembre-se que nós estamos vivendo por fé e a nossa esperança não é aqui na terra, a nossa esperança é o céu. E é isso que o Senhor tem nos prometido e é isso que Ele vai fazer. Por isso, devemos contemplar esse autor da vida, o único e verdadeiro Deus, que tem nos dado o dom da fé. Por isso, nós queremos cantar o autor da minha fé. Amém? Queria tanto ver o meu Senhor descer vindo encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor, ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé.
Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Aleluia. Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejar a todos os irmãos uma noite abençoada na presença de Deus, um culto abençoado e uma ceia que você possa alegrar-se na presença de Deus, porque o Senhor venceu a morte e o seu sangue nos purificou de todo o nosso pecado. Então, nós temos muitas razões para agradecer a Deus nessa noite, tá bom? Então, eu quero pedir a você que possa abrir a sua Bíblia, aí na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, e nós vamos refletir sobre esse texto, tá bom? Que certamente para nós cristãos tem um sentido muito forte para a gente, um sentido de comunhão, um sentido de alegria, de gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. Celebrar a ceia é uma segurança que nós temos, é uma característica plena de que nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então é um motivo de muita alegria ao nosso Senhor. Então, eu quero convidar você a ficar de pé na sua casa, aí onde você está. Fique de pé e nós vamos fazer essa leitura bíblica e depois nós estaremos orando ao nosso Deus. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Então, o texto sagrado diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: todos, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: todos, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Todos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Palavra do Senhor, que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Convido você a sentar-se aí na sua poltrona, na sua casa, junto com seus familiares. Participa da ceia, né? Todo aquele que é devidamente batizado nas águas, como orienta a palavra do Senhor. Então, se você está na sua casa, mas você ainda não é batizado, tá bom? Então você vai observar os outros irmãos que são batizados, tá certo? E que esse momento possa inspirar você a se batizar, tornar-se membro da igreja, para assim poder participar desse momento tão especial para os cristãos em toda a história da igreja pelos séculos dos séculos, não é? Então, vamos orar. Feche os seus olhos nesse momento. Apresenta a sua vida ao nosso Deus em oração. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, que estás nos céus, santificado e exaltado seja o teu nome, Senhor, eternamente. Deus santo e poderoso, muito obrigado pelo teu amor, Senhor, pela tua fidelidade, Deus, pela tua palavra, Senhor, que aconteceu todas as coisas que nós contemplamos, ó Deus, diante dos nossos olhos, do universo todo criado. A tua obra criada, Senhor, é algo admirável. E nós, nessa noite, queremos adorar o Senhor, glorificar o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, pelo teu feito ali na cruz. Deus, horas tão dolorosas. Ó Deus, horas que antecederam a tua crucificação, tão humilhantes, Senhor. Ó Deus, nós só temos que agradecer ao Senhor pelo teu amor. A tua graça, Senhor, nos alcançou. Então, como igreja do Senhor nessa noite, ó Deus eterno, nós queremos glorificar o teu nome, adorar o teu nome, celebrar essa ceia, Senhor, lembrando de tudo que o Senhor fez. E que em nome do Senhor jamais nos esqueçamos dos teus sagrados ensinos, Senhor. Muito obrigado, perdoa nossos pecados, pois nós oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Nesse momento eu quero ler um texto, tá bom? Que é o versículo 24, em que o Senhor partiu o pão, tá bom? Nesse momento, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, não é? Fazei isto em memória de mim. Então, você vai agora, o sacerdote, né, que está na sua casa: ah, pastor, meu esposo não está trabalhando, ou eu não tenho um esposo, ele não vive aqui. Então, você vai celebrar a ceia. Você quem vai servir a ceia, você, não é? A líder da casa vai servir a ceia. Ah, pastor, eu estou sozinha, ou estou sozinho. Então, você toma junto comigo, igual o pastor aqui, tá certo? Sem nenhum problema. E que Deus nos abençoe nessa noite, que seja um momento de graça, e que esses dias, né, em que nós estamos celebrando a ceia no nosso lar, certo? Por cada sacerdote ou sacerdotisa em seu lar servindo a ceia, possamos jamais nos esquecer desses momentos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Então,
Nesse momento vamos todos comer o pão em nome de Jesus Cristo. O que te formou, quem te fez nascer, os seus olhos lança sobre toda a terra, ele não dormita, por todos vela, saiba que ele é Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, pelo teu corpo ali, Senhor, crucificado naquele madeiro. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Senhor, Senhor, naquela cruz, o Senhor crucificou naquela cruz todas as nossas dores, todas as nossas aflições, Senhor, todas as nossas enfermidades, Senhor. Todo o pecado, Senhor, foi crucificado naquela cruz. E bem-aventurados, Senhor, são aqueles que creram no teu nome, Senhor. Ó Deus, bem-aventurados são aqueles que creram que o Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho amado à terra para morrer naquela cruz, naquele madeiro, Senhor, para nos perdoar, Senhor, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Ó Deus, muito obrigado pelo teu grande amor, Senhor. Recebe nessa noite a adoração do teu povo, Senhor, da tua igreja. Nós oramos, Senhor, suplicando perdão dos nossos pecados, Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores, Senhor, e nós precisamos da tua graça. A tua palavra diz claramente, Senhor, aquele que entende que não tem pecado, não há verdade nele, Senhor, mas nós entendemos que somos pecadores e que nós precisamos do teu perdão. Não vivemos mais, Senhor, como escravos do pecado, não é? Mas somos seres humanos, somos falhos. Mas obrigado, Senhor, pela tão grande salvação que o Senhor nos deu ali naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Muito obrigado, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos nesse momento, pois nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento nós vamos fazer a leitura do versículo 25. E eu convido a todos a ficarem de pé nesse momento, tá bom? Fique de pé agora, certo? Pegue a sua Bíblia e faça essa leitura no versículo 25. Diz o texto sagrado: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, eu quero convidar você nesse momento, né, como é prática nossa, a pegar um cálice nesse momento, tá bom? Não sei quantas pessoas estão na sua casa. Ah, pastor, eu estou sozinho. Não tem problema, você fica parado aí, tá bom? Diante da sua televisão. E aí você vai tomar a ceia. Mas aqueles que têm seus familiares, não é, que a grande parte ou todos são batizados, então você vai trocar o cálice com seu irmão, com seu familiar agora, dizendo que você o ama no amor do Senhor, tá bom? Então, faça isso agora, troque o cálice com seu irmão e diga para ele, para ela, o quanto você o ama, o quanto você a ama. Amém? Deus abençoe essa cerimônia no seu lar, agora com muita alegria. Troque o cálice com seu irmão, dizendo que o ama no amor do Senhor. E a palavra do Senhor diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Louvado seja Deus. Está claro aí, né, declarado na palavra de Deus, o regresso do Senhor Jesus à terra, né, como Redentor,
da sua igreja para vir buscar o seu povo, para vivermos eternamente, aleluia, não é? Na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos todos tomar o cálice nesse momento. O que te formou, quem te fez nascer, os seus olhos lança sobre toda. Oremos ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por aquelas horas dolorosas, Senhor, depois daqueles pregos, Senhor, entrando em Tuas mãos, meu Deus, aqueles pregos, Senhor, entrando nos Teus pés, Senhor, ó Deus, e aquela coroa de espinhos, Senhor, que já estava sobre a Tua cabeça, meu Senhor, derramando o Teu sangue, meu Deus, ó Senhor, por amor, ó Deus, a Tua criação, por amor à Tua igreja. Meu Senhor, muito obrigado, Deus, Senhor, pelo Teu infinito amor declarado ali naquela cruz. Pelo que nós ouvimos, Senhor, lemos e sabemos, não existe, Senhor, até o presente momento, nem haverá, ó Deus, maior exemplo de amor como o Teu amor declarado ali naquela cruz, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo Teu sangue derramado, Senhor, que nos purifica de todo o nosso pecado. E louvado seja o Deus eterno, porque ao terceiro dia, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. É assim que nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe. E agora abraça seu irmão, em nome de Jesus. Amém. Juntar os pedaços quebrados. Irmão, nesse momento eu quero convidar você, não é, a abrir a sua Bíblia no capítulo 16 do Evangelho segundo São João, tá bom? Capítulo 16 são os momentos aí, as horas finais da última reunião do Senhor com seus discípulos. Capítulo 16 do Evangelho de João. Jesus está num cenáculo, né? Onde ele reuniu todos os discípulos para, assim, celebrar a Páscoa, tá? E também instituir a ceia do Senhor, que a partir daquele momento, não é, seria uma nova aliança no sangue do Senhor Jesus. Ou seja, a última aliança feita de Deus para com o homem. Então não haverá mais aliança entre Deus e o homem. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascal, não é, que tira o pecado do mundo, foi a última aliança de Deus com a sua criação, com o homem, não é? Que essa é a relação de Deus com o homem desde a criação, né? Isso prova claramente o amor de Deus pela humanidade, por sua vida, tá? Então isso é o que nós percebemos claramente e deixa evidenciado nessa aliança com o quanto Deus ama a sua criação, tá? É tanto que Deus ama o pecador, não é? Ele ama o pecador demais. Agora ele aborrece o pecado, isso é outra verdade bíblica, tá bom? Então nós vamos estar refletindo sobre esse texto aí. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí no capítulo 16 do Evangelho de João, tá bom? Então o que é que o versículo 1 vai dizer? Ele vai dizer: tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Então nós vamos percebendo aqui que Jesus, ele deixou os ensinos dele, não só aqueles que aconteceram ali no cenáculo, mas todos esses últimos 3 anos, que o Senhor conviveu com aqueles 12 discípulos. Então, tudo que o Senhor os ensinou, ele está dizendo aqui, olha, tudo tenho dito a vocês, para que vocês não venham a tropeçar. Então,
que se trata isso? O que Jesus quer dizer aqui nesses versículos, não é? Então, nos últimos momentos ali, com os discípulos, Jesus os advertiu dessa perseguição que a igreja teria e que os discípulos sofreriam essa perseguição, né? Que a igreja do Senhor, aquela que tem a marca de Jesus Cristo, que leva o nome de Jesus claro na sua testa, não é? Ela será perseguida, isso é algo inevitável. E o versículo 2 vai dizer claramente, disse-lhe, não é? Claramente, vocês serão expulsos da sinagoga. Aqui está o que iria, né? O motivo que iria levá-los a serem perseguidos. O versículo 2 diz, vocês serão expulsos da sinagoga. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. Então observe aqui essas orientações do Senhor Jesus, não é? De quando e por que seria e como aconteceria isso. Está claro aqui, não é, que eles seriam expulsos da sinagoga. E o versículo 3, ele diz, farão essas coisas por não conhecerem nem o Pai e nem a mim. Daí a perseguição, tá? Porque Cristo já estava sendo perseguido, tá bom? Porque o Senhor agora vai trazer uma nova aliança e vai mostrar claramente aos judeus que foi dado aos judeus, não é, a responsabilidade, não é, da promulgação do amor de Deus para todas as nações. Israel seria ou teria sobre ele essa responsabilidade, mas ele negligenciou. É algo que você precisa saber, que Israel falhou na sua missão. Então, no capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João, vai dizer claramente que o Senhor veio para o que era seus, né, que é os israelitas, mas os seus não o receberam, tá bom? Pelo contrário, crucificaram, né? E aí, a todo aquele, não é? A quem Deus o amou, ou aquele que confessou Jesus, Deus vai dar-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, Jesus, ele sabia o que aguardava, né? E ele não queria, de maneira nenhuma, que a fé dos discípulos anteriormente, né, fosse abalada. Ele não queria de maneira nenhuma aqui, não é, que os discípulos pudessem comover-se, não é? E aí se destruírem, ou perderem a paixão pela fé, não é? O amor e a esperança. O Senhor de maneira nenhuma queria atormentá-los lá atrás. Imagina nos primeiros dias que o Senhor chamou os 12 discípulos, se o Senhor tivesse dito tudo isso, né? Se eles não tivessem tido a experiência dos 3 anos com o Senhor Jesus, certamente eles teriam grandes dificuldades, não é? Dentro da sua alma, não é? Em seguir o Senhor, já sabendo que iam pagar um preço muito alto, não é? Uma perseguição, sem saber e nem conhecer a verdade absoluta que Deus veio trazer para eles. Então, certamente o Senhor sabia de tudo isso, mas não queria que a fé dos discípulos se comovesse, nem eles fossem destruídos, não é? Por essa informação tão pesada, tão dura, que ali estaria envolvendo a vida dos discípulos. Então o Senhor não disse, mas estava dizendo agora, porque horas depois ele seria preso, né? E dias depois ele seria crucificado, e aí ia ficar distante dos discípulos, né? E eles iriam ver o Senhor, mas não teriam mais a mesma relação que antes de estar fisicamente com Jesus, tá bom? Então isso é um fator muito importante. Então esses 3 anos foram os 3 anos suficientes para os apóstolos compreenderem tudo aquilo e poder agora, depois da morte, da ressurreição e da ascensão do Cristo de Deus, os discípulos agora na relação com o Espírito Santo pudessem seguir sem a presença física do Senhor Jesus Cristo, né? Então, Deus quer, meu irmão, que você saiba que você não está sozinho, não é? É tanto que ele vai mostrar claramente que o Espírito Santo viria
sobre os discípulos. Ele estava agora prometendo o Espírito Santo. Para quê? Porque Deus quer e queria mostrar claramente, mais uma vez, que a igreja do Senhor, nem os discípulos de maneira individual estariam sozinhos, mas Deus estaria agora com ele. Não é? Então Deus conta com o Espírito Santo para brindar com ele, né? Brindar a igreja, né? Proteger a igreja, consolar a igreja. Então quando o Senhor envia o Espírito Santo, é com esse intuito, né? De brindar esse conforto, este consolo de Deus ali na vida e na história dos seus discípulos, não é? Para que o Espírito Santo pudesse ensinar-lhes a verdade, né? Mostrar tudo acerca do Senhor Jesus aos seus discípulos. Como aconteceu, né? Para quê, pastor? Para ajudá-lo. Até hoje, o Espírito Santo na nossa vida, não é? Além de todas as tarefas que ele tem, uma delas é nos ajudar a seguir o Senhor, a servir o Senhor, não é? Cada dia mais, para a glória do seu santo nome. E aí, irmãos, no versículo 2 vai dizer: vocês serão expulsos das sinagogas, de fato que virá o tempo quando quem os matar pensará que vocês estão prestando culto a Deus. Foi o que aconteceu com Paulo, né? O apóstolo Paulo, quando era Saulo ainda, né? Ele perseguia a igreja. Quando via os filhos de Deus adorando o Senhor, o que é que Paulo fazia? Aliás, Saulo, né? Ele perseguia a igreja, não é? Perseguia os cristãos, trazia os cristãos presos e amarrados para a prisão. Era assim que Saulo fazia, antes de se tornar Paulo, antes de Deus, não é? Converter o apóstolo Paulo. Então, irmãos, e aqui Saulo, ele estava convencido. Quando ele perseguia a igreja, ele estava convencido de que estava fazendo a coisa certa. E o Senhor, não é, previne os discípulos, quando ele está aqui na reunião da Páscoa e da Ceia, ele está mostrando isso, que vai acontecer. E aconteceu literalmente. A igreja foi perseguida e muito perseguida. Até hoje, a igreja do Senhor, ela é perseguida. O versículo 3 diz: farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Não é? Então isso vem dizer claramente, é a razão dessas atitudes que estão claras aqui. Não conheceram nem o Pai, nem a mim. Ok? Então é necessário que nós conheçamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, como eu conheci, como você conheceu. Então, a nossa missão aqui na terra, para que a cada dia diminuamos, não é? A gente consiga diminuir essa pressão, é pregar o Evangelho, anunciar a Deus, dizer que Jesus Cristo foi enviado por Deus, e a presença de Jesus Cristo aqui na terra é a evidência clara do amor de Deus para com a humanidade. Então, é um versículo aqui que deixa claro, mostra claramente, não é, a razão dessas atitudes aqui, dessa perseguição, porque não conhecem a Deus, nem conhecem a Jesus Cristo, a quem foi enviado pelo Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque não conhece a Bíblia, irmão, não lê a Bíblia. Falam de Deus porque, um exemplo, no Brasil é um país cristão, não é? Apesar de ser laico hoje, não é? Mas vai durar muito tempo ainda na cabeça de todas as pessoas o cristianismo, não é? Mas hoje o país é um país, a Constituição declara que é um país laico, né? Então, o versículo 4 vem dizer: estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, observe aí na sua Bíblia, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhe disse isso no princípio porque eu estava com vocês, tá certo? Então, Jesus, ele servia de conforto, Jesus servia de consolo para os discípulos, servia de professor para os discípulos. Então não precisava, eles estavam muito bem protegidos e apoiados, né? É diferente de quando Jesus agora ele vai ser elevado aos céus. Fisicamente ele não está mais presente aqui. Então isso seria difícil para os apóstolos, como foi. Mas o Espírito Santo, quando ele desce, que reveste a sua igreja, não é? Então a relação agora é pela fé.
É dessa intimidade com Deus, é dessa intimidade com o Espírito Santo, saber quem é o Espírito Santo, porque a relação da igreja agora é com o Espírito Santo. Então, quando acontecer esses fatos, vocês se lembrem que eu os avisei. Então, irmãos, fazendo uma ligação, né, ou uma aplicação às coisas de hoje, não é? É a mesma coisa dos sinais dos tempos que o próprio Senhor Jesus ele fala, né, das coisas que iriam acontecer no futuro, né, os eventos apocalípticos que iriam acontecer no mundo. Então, se você vê hoje um crente, não é? Um crente, agora na pandemia, ficar desesperado, ou crente, presta atenção, estou falando do crente, dos discípulos, se eles ficarem aperreados, atormentados com as coisas, ou sem saber o que está acontecendo, é a prova clara que ele não está lendo a Bíblia. É uma prova clara, não é? Então, ele diz claramente aqui, quando acontecer esses fatos, vocês se lembrem, não é? Então, o que é que existe, o que é que vai acontecer daqui para frente? A gente está se livrando dessa pandemia, pastor? Não sei, porque provavelmente não. Mesmo que haja vacina, mas o vírus, ele é como é que se diz? É um tipo de vida, não é? É um tipo de vida. E ele vai haver mutações nele, né? Porque quando ele entra na pessoa que identifica as células, defesa das células para ele também vai haver mutações nele, para que ele possa vir mais poderoso, não é? Então, nós vamos conviver aí com o coronavírus por muitos e muitos anos aí pela frente, não é? E hoje, o que é que diz a Organização Mundial de Saúde? Que vai acontecer outras pandemias, tá bom? Aí você, como crente, vai ficar assustado? Não, a palavra de Deus diz claramente aqui, não é? Que, olha, eu os avisei, vocês estão sabendo disso aí. Através de quê, pastor? Através da palavra. Agora, se você se diz crente, aí você não lê a Bíblia, aí quando chega momentos como esse, né? De lutas, de sinais dos tempos, ou de uma perseguição, você vai se assustar, não é? Você vai se assustar e vai ter alguns problemas na sua vida pessoal, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? O Espírito de Deus, ele vai fortalecer você. Ele vai fortalecer você, não é? Ou você acredita que aquela luta que Moisés teve no deserto com aquele faraó e aqueles cavaleiros de faraó vindo para matá-los, você acha que aquilo não é uma aflição? Você acha que isso é o quê? Você acha que os discípulos que foram todos executados, você acha que é o quê? Que isso é uma história da carochinha? Você vê quando Nero queima os cristãos todinho em Roma e põe a culpa do incêndio de Roma aos cristãos, você acha que isso aí é a história da carochinha? Então é bom que você leia as escrituras para saber disso. Entenderam? É tanto que o João 13, 36 vai dizer, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem vir, não é? Vocês não podem seguir agora, mas me seguirão mais tarde, tá certo? Ou seja, onde é que ele iria? Ele ia para a cruz. Ele iria para a cruz. Mas aqui prova claramente que Pedro não sabia. Pedro não sabia. Tomé vai dizer, no capítulo 14 do Evangelho de João, Tomé vai dizer, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então saberemos, ou como poderemos saber o caminho? Aí quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja Deus. Então isso prova claro aqui, que lá atrás, ainda os discípulos não sabiam que as coisas iam acontecer, certo? Então no versículo 6, o que é que a palavra de Deus vem dizer? O versículo 5 ele diz, apesar de que os discípulos perguntaram a Jesus a respeito da sua morte, ou seja, eles não estavam sabendo, mesmo o Senhor dizendo e avisando a eles, eles não estavam sabendo. E o Senhor agora
ali no cenáculo, o Senhor está dizendo claramente, fazendo uma revisão com os 12, né? Depois é que Judas sai, mas fazendo uma revisão com 12 ali, com os 12 para mostrar a eles o que iria acontecer, a seriedade que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A responsabilidade que está nos meus ombros as responsabilidades que estão nos seus ombros como igreja do Senhor. E o versículo 6 vai dizer: porque falei estas coisas, não é? O coração de vocês encheu-se de tristeza, diz o texto aqui. Então, o que é que isso quer dizer? O nosso Senhor, ao dar aos seus discípulos a notícia dessas tribulações, o que é que aconteceu? Se propôs que o terror não fosse uma surpresa para eles. Tá certo? Que esse terror todo que iria acontecer, essa perseguição da igreja, não surpreendessem eles. Do mesmo jeito é hoje. Do mesmo jeito é hoje. Os termos apocalípticos, não é, que a Bíblia tem claramente expostos aqui, tá bom? E o cristão nos dias de hoje fica assustado com as coisas deste mundo. É preciso que ele reveja a sua leitura bíblica, não é? É preciso que o cristão de hoje revise, não é? A sua leitura bíblica, para que ele possa não se aterrorizar com as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. Então, agora eles vão ter a presença do Espírito Santo de Deus. Não é? O que o Senhor está preparando os discípulos aqui no cenáculo é que Jesus está falando que horas depois ele será preso, e agora a relação física de Jesus com os discípulos não iria acontecer mais com frequência. Tá certo? É tanto que o Senhor, na ressurreição, ele se encontra com os discípulos à tarde ainda em Jerusalém, na casa que eles tinham alugado para ficar lá aquele final de semana. Mas no dia seguinte o Senhor não está mais andando com eles como era antes, tudo junto. Não está mais andando com eles. O Senhor se encontra com eles uma semana depois, tá bom? Se encontra com ele novamente na casa, estão tudo reunido, o Senhor entra. Aí depois o Senhor desaparece e não tem mais aquele contato físico com os discípulos, não tem mais. Tempos depois, vocês se lembram que Pedro com Tomé, com Natanael, com Tiago, com João e mais 2 discípulos, eles vão pescar. Pedro diz: vamos pescar. Pedro já está em Cafarnaum. A vida de Pedro, dos apóstolos, voltaram à normalidade. Mas o que acontece? Jesus não estava mais com eles ali, fisicamente andando com eles, tá bom? Por quê? O Senhor já estava discipulando eles, para que a palavra que foi ensinada todo esse tempo pudesse agora germinar, não é? Florescer a fé, a esperança, a ousadia, a coragem, para que eles seguissem. Foi o que aconteceu. Jesus agora é arrebatado para os céus, não é? Deus sobe na sua ascensão, e o que acontece? O Senhor dá ordem aos discípulos para voltarem a Jerusalém, para ficarem orando, porque eles seriam revestidos do alto, que é justamente a chegada do Espírito Santo. E aqui o nosso Senhor, não é, ao dar aos seus discípulos essa notícia de que o Espírito Santo, o Espírito Santo viria, e que essas tribulações, não é, não deveria causar terror aos seus corações, não é? Então, disse: antes, porque vocês estavam com eles. Não? Então, Jesus estava com os discípulos antes, e eles não se preocupavam com isso, nem Jesus falou dessas coisas, não é? Preparando os discípulos especificamente, como ele está falando agora, porque Jesus estava com ele. Jesus estava protegendo os discípulos. Jesus estava ensinando a eles. A presença física de Jesus trazia conforto e consolo aos seus discípulos. E aí o versículo 7, não é? O que é que vai dizer o versículo 7? Ele diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, não é? Eu o enviarei. Então aqui está claro que o Senhor vai enviar outro consolador, outra pessoa. O Senhor não vai aqui enviar uma força, não é como tem alguns grupos que acreditam que o Espírito Santo é
é uma força ativa de Deus, né? Tem que conhecer um pouco mais da língua portuguesa, né? Das línguas, dos pronomes pessoais, não é? Para ver claramente que a Bíblia, que o Senhor vai dizer, eu o enviarei, não é eu a enviarei, seria eu enviar a força, mas não é a força, é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, e é uma pessoa da Trindade, não é, que governa o universo, louvado seja Deus. Então a Bíblia é muito clara, tá certo? Os homens aí é que interpretam errado e mandam as pessoas para o inferno, né, por interpretar errado as Escrituras Sagradas. Então, irmãos, sobre o versículo 7, se o Senhor não tivesse levado à frente a sua missão, não é? Se o Senhor não tivesse cumprido a missão dele de vir à terra, de ter morrido ali na cruz, de ter ressuscitado, o Evangelho não existiria hoje, não é? O Evangelho não existiria hoje. Se Jesus Cristo não morresse, não é? Ele não teria limpado os nossos pecados. Claro, nossos pecados não seriam perdoados se Jesus Cristo ele não tivesse cumprido a sua missão, tá bom? Ele não poderia ter ressuscitado de maneira nenhuma, porque ele não cumpriu a sua missão. Ele não teria derrotado a morte se ele não tivesse cumprido a sua missão. Não é? O Espírito Santo não teria vindo se Jesus Cristo não tivesse cumprido a sua missão. Então isso é algo importante, claro, para a igreja, que isso fique muito bem definido em nossos corações, não é? Acerca da palavra de Deus, da confiança, dessa segurança e do Deus presente conosco, louvado seja Deus, não é? E aí o versículo 8, ele vem trazer 3 tarefas importantes aí do Espírito Santo. Qual é a primeira? Ele vem convencer o homem do pecado, não é? E o que é isso, pastor? O Espírito Santo, essa missão do Espírito Santo de convencer o homem do pecado, para que o homem se arrependa. Realmente vai causar uma tristeza, porque o Espírito de Deus vai trazer à consciência dele a luz do pecado, né? Vai mostrar o pecado que existe nele, vai ver a feiura que é o pecado, ele vai ficar triste. Mas é uma tristeza promovida pelo arrependimento que vai trazer alegria. É diferente, irmãos, do pecado praticado pelo mundo, né? Ou a tristeza provocada pelo mundo. Por quê? Qual é a diferença? Porque a tristeza provocada pelo arrependimento vai trazer alegria, vai trazer vida eterna. Agora, a tristeza provocada pelo mundo, pelo pecado do mundo, vai trazer o quê? A morte. Então é bom que reflitamos sobre isso. Qual é a segunda tarefa aqui, importante do Espírito no versículo 8? É revelar a norma da justiça de Deus a todo aquele que crê. Não é por quê? Porque Jesus Cristo não estaria mais presente fisicamente na terra. Era algo que tinha que ser consciente na cabeça dos discípulos, que é diferente da gente hoje, tá bom? Nós cremos sem ter visto Jesus. Esses discípulos aqui, os apóstolos, eles teriam esse sofrimento imediato, não é brincadeira não, é o luto da presença física de Jesus, não é? Então eles tinham que estar fortalecidos pelo Espírito Santo, que é uma função do Espírito de Deus, é trazer esse conforto imediato da ausência física de Jesus Cristo. Olha, irmãos, isso é muito lindo a gente observar as Escrituras, porque mostra em detalhes, não é? O amor de Deus pela vida do ser humano, pelo homem, principalmente pelos seus filhos, né? E a terceira tarefa aqui é demonstrar o julgamento de Jesus sobre Satanás, né? Então, Satanás aí está julgado, está condenado, né? Deus venceu a morte ali no Calvário. Então, isso é uma prova clara dessas 3 tarefas do Espírito Santo, né? Especificamente aqui, na sua chegada, que é esse julgamento de Jesus sobre Satanás. E o versículo 9 está claro também quando ele diz: do pecado, porque os homens não creem em mim. O que é a pessoa não acreditar em Jesus? É não acreditar no pecado, irmãos. Porque quando a gente fala de Jesus, Jesus vem mostrar o nosso pecado. Vem mostrar que o nosso pecado faz separação entre Deus e a nossa vida. Ok? Então, quando ele diz aqui do pecado, porque os homens não creem em mim, porque eles não acreditam que são pecadores. Eles não acreditam que o pecado causa separação entre Deus e os homens, mas causa sim. É por isso que o Espírito Santo veio, para mostrar, trazer luz ao homem
do seu erro, né? Do seu distanciamento de Deus a cada dia. Versículo 10. Não é a morte do Senhor aqui na cruz, pois a nossa disposição uma relação pessoal com Deus. O versículo 10 aqui, quando ele diz aqui, da justiça porque eu vou para o Pai. Ou seja, é um privilégio agora, porque você agora tem uma relação contínua com Deus. Tá bom? Através de quê? Através da oração. Isso passa a ser um privilégio. E o segundo privilégio, claro, que é a leitura da Bíblia, né? Quando você lê a Bíblia, você conhece o Senhor, então você consegue falar com Deus naturalmente através da oração. Versículo 13 e o 12 aqui, a verdade é que nos guia, né? O Espírito Santo ele vai nos mostrar sobre a verdade, como o versículo 12 aqui tem ainda muito que lhes dizer, né? Muito que ensinar. Jesus vai para o céu e o Espírito Santo fica aqui para nos ensinar o que é a verdade, trazer a nossa mente, a dos discípulos lá atrás, sobre os ensinos do Senhor. Então é isso, quando a gente está estudando as Escrituras Sagradas e servindo a Deus, o Espírito Santo, ele ativa a nossa memória com a palavra de Deus, com os ensinos de Deus e também com as nossas experiências que nós temos tido com o Senhor. Versículo 14 e 15, fisicamente, não é? Jesus só poderia estar em um lugar. Fisicamente, Jesus só estava ali com os discípulos. Jesus ia para lá, os discípulos estavam com ele. Jesus não podia estar fisicamente em todos os lugares. Ele não poderia estar onipresente. Por quê? Porque Jesus estava aqui na terra fisicamente. Agora, a presença do Espírito Santo, não é? Seria algo extraordinário, porque agora ele estaria presente em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? Por exemplo, o Espírito de Deus está aqui agora, entre nós, não é? Aí no seu lar você está reunido, o Espírito de Deus está aí, Jesus está presente aí espiritualmente, não é? Como se tiver agora uma reunião lá no Japão, agora mesmo, o Espírito de Deus está aqui, está lá. E antes, fisicamente, Jesus só podia estar em Jerusalém, com os apóstolos em Cafarnaum, na Judéia, não é? Enfim, então essa é a grande verdade, o grande ensino que o versículo 14, né? Ele me glorificará porque receberá do que é meu. Ele está falando do Espírito Santo aqui, tá certo? Que essa capacidade do poder do Espírito Santo em estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Versículo 22, ele vem dizer, assim acontece com vocês, agora é a hora de tristeza, não é? Para vocês, mas eu os verei outra vez, louvado seja o nome do Senhor. E vocês se alegrarão, e ninguém lhe tirará essa alegria. O Senhor está falando do que? Da sua morte, não é? Que ele seria preso horas depois, e seria condenado à morte, tá bom? Mas no domingo, no amanhecer das horas, o Senhor estava mais uma vez ali, louvado seja Deus, presente com eles novamente. É a grande beleza aqui, desse versículo aqui, desse contraste, na realidade, não é? Entre os discípulos e o mundo, tá bom? E os discípulos e o mundo. Por quê? Porque Jesus ele está falando dessa morte dele, da ressurreição, da chegada do Espírito Santo, que ele iria para o céu, mas que ele voltaria outra vez. Quer dizer, aquele domingo, essa separação que eles teriam da sexta, aliás, da quinta-feira até o domingo pela manhã, esse distanciamento, ele seria desaparecido, eles sofreriam aqueles dias, mas no domingo de manhã eles teriam alegria novamente, porque Jesus estaria presente. Jesus iria para a eternidade, mas o Espírito viria, não é? E quando estaria confortando, consolando, ensinando, discipulando os discípulos, ensinando, não é? Todas as coisas que o Senhor nos ensinou, e a volta de Jesus, não é? Louvado seja Deus, vai tirar toda a tristeza, toda a alegria aliás, toda a tristeza, né? E toda esse possível distanciamento do Senhor. Quer dizer, Deus iria cuidar imediatamente desse conforto, desse consolo, desse ensino, não é? E que nem a morte, nada poderia nos separar do amor de Deus, e que com a vinda, ou a segunda vinda, chamada de parousia do Senhor Jesus, para a terra, até as nuvens, para vir buscar a sua igreja, é justamente, não é, essa situação de que nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Então o que é que Jesus está dizendo aqui no versículo 22, não é? Que eles estão, nessa hora vocês estão tristes, né? Mas depois vai se transformar em alegria essa tristeza. E ele dá esse exemplo entre a quinta-feira e o domingo, não é? Trazendo essa grande reflexão para a segunda vinda do Senhor Jesus. Olha que coisa linda e bela e grande, né? E o versículo 23, Jesus fala de uma nova relação entre o crente e Deus, quando ele diz: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Olha, irmão, olha o que é que Jesus está dizendo. Naquele dia vocês não vão me perguntar mais nada. Porque o que ele vai perguntar o quê? Não é? Se o Espírito de Deus está conosco, a palavra de Deus está conosco, nós temos a certeza que a morte não nos separa mais de Deus. Nós vamos perguntar o quê? Quando a gente acordar, nós vamos estar diante do Rei da Glória, na eternidade, aquelas casas lindas que o Senhor vai preparar para a sua igreja no céu, como João viu, ruas de ouro, né? Coisas belíssimas, tudo feito para a sua igreja. Nós vamos perguntar o quê? O que nós vamos perguntar a Deus? Se tudo está trazido à revelação da sua palavra. Ou seja, nós só temos que agradecer. Por isso que a gente parte o pão, aleluia, e toma, não é, o vinho para a glória do nosso Deus. O corpo representando o pão representando o corpo de Jesus e o vinho representando o sangue derramado ali do Cordeiro pela humanidade. Então, irmãos, o versículo 27, o que é que vai dizer o versículo 27 aqui? Pois o próprio Pai os ama, não é? O que é isso, pastor? Dizer que Jesus dizendo para os discípulos que o próprio Pai os ama. O que é que ele está dizendo com isso? Sabe o que ele está dizendo, irmão? Que agora você pode pedir o que você quiser a Deus. Você não precisa mais de sacerdote, não é? Como eram ensinados, vinha o povo e trazia, botava o cordeiro na mão do sacerdote. O sacerdote ia lá para dentro, ele demorava, e tocava fogo, queimava o sangue, queimava parte do corpo do animal, jogava parte do sangue lá no deserto, a outra queimava na bacia lá de calefação, né? de receber todo aquele fogo, para queimar o incenso, como o sangue, para aquele aroma subir, Deus respirar. Agora não precisa. Aonde você estiver, agora você tem livre acesso ao Pai. Louvado seja Deus. Você agora, quando o Senhor Jesus diz, olha, pois o Pai os ama. Então, nós só temos que pedir a Deus que o Senhor nos abençoe aqui na terra, nos ilumine e nos faça cristãos segundo o coração do nosso Deus. Isso é um grande privilégio para a nossa vida. Não é? Na relação da igreja agora com Deus, é de pedir as coisas ao Pai. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Louvado seja Deus. Ele é o nosso Pai. E é essa relação bela que o Senhor Jesus Cristo está ali, não é, mostrando aos discípulos em suas últimas horas com os discípulos, preparando eles, não é, para dar início de uma maneira poderosa à igreja do Senhor Jesus aqui na terra. O versículo 30, que os discípulos, não é, e hoje a sua igreja acredita, não é, nas palavras de Jesus. É isso que, se você não acreditar, a pessoa não crente, o crente, não acreditar de Gênesis a Apocalipse, que isto é a palavra de Deus, está perdido, não é? Ele vai ser um herege. Ele não vai crer na inspiração, não é? Ele vai querer saber mais do que Deus, ele vai estar tocando em coisa muito séria, tá bom? Então nós acreditamos nas palavras de Jesus, meu irmão. Acreditar no Novo Testamento, no Antigo Testamento, é acreditar em Deus, é acreditar em Jesus Cristo, né? E que nós estamos convencidos que Deus sabe de tudo das nossas vidas, da humanidade, do passado, do presente e do futuro. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 31 aqui, como cristãos, que é a nossa condição nessa tensão com o mundo, porque tanto você como eu, ou qualquer cristão aqui na terra, não é? Ele sempre terá essa tensão com o mundo, dessa perseguição, dessa indisposição do mundo, né? Para com o cristão. Por quê? Porque é um mundo incrédulo.
Nós vivemos num mundo incrédulo, nós viemos desse mundo incrédulo. E eu particularmente sei como é que eu reagia quando alguém falava de Jesus perto de mim, não é? Falava da igreja junto de mim, o repúdio que eu tinha, não é? Por quê? Porque eu pertencia ao mundo incrédulo. Mas Jesus mudou a minha vida como mudou a sua também. Então essa tensão aqui é uma condição, meu irmão. É uma condição que Jesus está dizendo. Vocês serão perseguidos e serão mortos. E aconteceu literalmente. O único que morreu de velho chama-se João. Não é? O irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Foi o único que morreu de velho. Mas os outros discípulos, não é? Os 12 discípulos, né? Tirando Judas, os 12 discípulos, incluindo aí o apóstolo Paulo, todos foram executados, né? Todos foram mortos de maneira trágica, tá certo? Então é uma condição, você tem que entender, você precisa entender isso, que essa tensão com o mundo incrédulo é uma condição da igreja de Jesus de Nazaré, que não se conforma com Jesus de maneira alguma, né? Então o versículo 32 vai dizer que os discípulos, né, se dispersaram depois da prisão do Senhor. Ele diz: aproxima-se a hora, versículo 32, aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Foi o que aconteceu. Quando prenderam Jesus, olha, correu todo mundo, não é? Eu não sei nem a que distância Pedro estava quando Jesus estava crucificado. Eu não sei nem a que distância os outros discípulos estavam. Só quem estava ali na cruz era João, filho de Zebedeu, Maria e as outras mulheres. Cadê os outros discípulos? Estavam correndo tudinho e durante a semana foram cada um para sua casa. Vocês lembram daqueles discípulos no caminho de Emaús? Estavam indo embora para sua casa. Jesus sabe ou não sabe do futuro? Claro que Jesus sabe. Eles, cada um, daqui a pouco, não é? Vocês vão se dispersarem todos, cada um para sua casa aqui, não é? E foi o que aconteceu. Quando prenderam o Senhor, correu, foi todo mundo, né? Você vai ver que Pedro, lá na terceira semana, Pedro já está em Cafarnaum, com os outros discípulos, pensando em pescar. Vamos pescar, não é? E Deus traz eles de volta, aleluia, para a sua obra. E o versículo 33 eu quero concluir, né? Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Mas é muito bom estudar a palavra, irmão. Pregar a palavra, coisa linda do céu. E o versículo 33, eis aqui uma clara afirmação do regresso de Jesus. Louvado seja Deus. É a nossa alegria, não é? É a alegria da igreja, é o regresso de Jesus para vir buscar a sua igreja como o Redentor de Deus, não é? O versículo 33 ele diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Aleluia, tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, não é? Glória a Deus, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O que é que o Senhor está dizendo com isso? Que você tenha paz, meu irmão. Tenha paz no seu coração. As aflições nós vamos ter de várias cores, em vários momentos. Agora, o nosso Senhor, Ele venceu o mundo e com Ele nós somos mais do que vencedores. E o nosso Deus já nos vê assentado com Ele na sua glória, não é? E aqueles que, quando o Senhor voltar, estiverem vivos ainda aqui na terra, verão a glória do Senhor como o Redentor do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, feche seus olhos e agora nós vamos orar, não é? Para que Deus nos abençoe nessa semana e que você tenha uma semana, né, abençoada, né? Hoje foi um domingo maravilhoso, tá certo? E essa semana agora que seja de bênção na sua vida. Feche seus olhos onde você está agora, não é? Fique de pé, pegue na mão dos seus familiares todos aí, dê as mãos e vamos orar para que o sangue do Cordeiro esteja espargido, louvado seja o nome do Senhor, sobre os umbrais das portas dos filhos de Deus. Oremos ao nosso Senhor. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Muito obrigado, Deus, por essa semana tão abençoada,
por todas as coisas, Senhor, que nós temos passado, pelas grandes experiências, Senhor, pelas dores, pelas enfermidades, Senhor, mas também nós te louvamos, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pelas curas que o Senhor tem nos dado, Senhor, pela vitória, Senhor, em cima do adoecimento, meu Deus. Muito obrigado pela paz de espírito que a tua igreja tem, Senhor, pela segurança que nós temos no Filho de Deus, pela segurança que nós temos na tua santa palavra, porque ela é a verdade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço agora por toda a tua igreja, por todos os ministérios e serviços, ó Deus, dos teus filhos na tua casa de oração, Senhor. Que o Senhor nos abençoe de maneira poderosa e que quando a gente voltar, Senhor, às atividades normais da tua igreja, Senhor, Deus, o teu povo volte com mais alegria ainda em seus corações, Senhor, para que a gente possa adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Ó Deus, nosso Pai, que as tuas bênçãos de paz, de saúde, proteção, prosperidade, coragem, Senhor, ó Deus, esteja sobre os teus filhos, bênçãos de fortalecimento na vida deles, durante essa semana e todos os dias da sua vida. Muito obrigado, Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do teu Santo Espírito, ó Deus, esteja sobre a vida de todas as famílias, Senhor, da tua igreja nesse momento e por todo o teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Uma boa semana para todos.